Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos então para a nossa terceira parte deste módulo e agora nós vamos falar um pouquinho sobre os combustíveis, né? Então, é incontestável, tá, a importância do domínio do fogo no desenvolvimento da humanidade. A partir do momento que surgiu o fogo, muitas coisas foram mudando. Então, ao longo de suas etapas do desenvolvimento, o ser humano passou a dominá-lo e a utilizá-lo para realizar novas atividades, aproveitando melhor aí o seu potencial energético. Então, o fogo ele é o resultado de uma reação química chamada de combustão, que libera energia e outros produtos, como a água e o dióxido de carbono. Né? Além disso, libera luz e libera calor. Para que essa reação química ocorra, é necessário, né, um combustível, ou seja, um material que queime e que reaja com o oxigênio, que é o comburente. O oxigênio ele está aqui ao redor. Então, olha lá, com o desenvolvimento tecnológico surgiu então a possibilidade de utilizar a energia liberada da combustão para diversas afinidades que vão além da iluminação e do aquecimento. Além disso, diversos combustíveis foram descobertos e desenvolvidos aí na sequência, certo? Mas tudo começou com o fogo, né? Com essa manipulação. Hoje a gente sabe que os combustíveis mais utilizados, né, são o petróleo e seus derivados. Além disso, a gente tem o carvão mineral e o gás natural. Todos eles são considerados de combustíveis fósseis. Eles se originaram das chamadas reservas energéticas de combustíveis, né, fósseis, ou seja, que precisaram de uma pressão, uma temperatura e um tempo, né, adequado para que eles pudessem ser gerados. Então, durante a combustão, esses combustíveis geram gases poluentes, como o gás carbônico, também chamado de dióxido de carbono, o monóxido de carbono, a fuligem e outros gases aí provenientes de impurezas presentes no material. Se a gente olhar essa legenda, olha lá, a legenda diz o seguinte: o setor de transporte, principal consumidor de combustíveis fósseis, é responsável por um quarto das emissões, né, globais de gases poluentes que intensificam o efeito estufa. Então, né, a gente tem que entender que o uso, né, do petróleo, da gasolina, porque a gasolina vem do petróleo, ela vai gerar problemas, né, a liberação de gases para o efeito estufa. Então, olha lá, petróleo, com origem dos termos do latim, petra, pedra, e óleo, significa óleo de pedra. Trata-se então de um líquido inflamável, oleoso, com cheiro característico e cor escura, variando de a cor marrom clara e a cor preta, certo? Bom, existem algumas hipóteses, né, para explicar a formação desses combustíveis fósseis. Uma das mais aceitas sugere que ao longo de milhões de anos uma quantidade de matéria orgânica, ou seja, de vegetais e animais, foi lentamente soterrada, decomposta e sob determinadas condições de temperatura e de pressão, deu origem às reservas de petróleo, deu origem às reservas de carvão mineral e deu origem às reservas de gás natural, certo? Aí nós temos essa imagem. Essa mesma imagem, é muito engraçado, ela aparece também no livro do sexto ano, tá? E aqui a gente fala sobre o que a gente pode extrair do petróleo, quais seriam os subprodutos. De forma simplificada, né, olha lá, os combustíveis derivados de petróleo são obtidos a partir da destilação fracionada, porque aqui a gente tem uma coluna de fracionamento, na qual este é aquecido e bombeado aí para as colunas, né, de fracionamento, dividindo em bandejas, e aí cada bandeja vai capturar um elemento de acordo com a sua temperatura de ebulição. O primeiro que sai é o gás, o GLP, depois a gasolina, depois a querosene, o óleo diesel, o óleo lubrificante e aqui no fundinho a gente tem o resto, que seriam então a parafina, a cera, né? O asfalto e o piche, tá? Então tudo isso está relacionado aí, né? Bom, deixa eu ver aqui o que mais, deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode falar. Agora, olha lá, com relação à possibilidade de escassez do petróleo, que isso existe a médio prazo, desencadeou então a procura, né, de novas fontes alternativas para que a gente pudesse gerar combustível, né? E aí a gente entra na questão, né,
dos biocombustíveis que são obtidos da biomassa, que diferentemente dos combustíveis fósseis, podem ser repostos, né, em intervalos de tempo então menores. Aí nós temos o bioetanol, obtido da cana-de-açúcar, o biodiesel, que é obtido de plantas oleaginosas, como são exemplos de biocombustíveis, né? Apesar de emitirem durante a combustão menor quantidade de gases poluentes, dentre eles o gás carbônico, que minimiza o aquecimento global, né? O, os combustíveis também apresentam impactos ambientais quando utilizados aí em larga escala. Então a gente está percebendo que nenhum combustível é perfeito, tá? Sempre vão ter vantagens e desvantagens. E a gente vai ter que analisar o que seria melhor, ou seja, analisar, eu tenho que ter mais vantagens do que desvantagens para poder utilizar esse combustível, né? Bom, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.